Então, pessoal, ó, ao mesmo tempo, o espírito ele não pode estar nos dois cantos ao mesmo tempo. E a vida inteligente está no espírito, não no corpo. Está no espírito. Por isso que, quando o espírito abandona o corpo, depois da morte, o corpo não é mais um homem. Nós não podemos considerar aquele corpo mais como sendo um homem. A gente diz, é o corpo de um homem, é o corpo de uma mulher. Mas aquele espírito que já abandonou é que é o homem. O homem, ele se destaca e vai embora com o seu corpo espiritual. Ali ficou apenas o quê? O corpo físico. Você pode chamar de boneco, de estátua, de pedaço de carne, de qualquer coisa, um monte de osso, qual que você quiser dizer, mas não é o homem mais. Entendeu? Diz Alcino. Joãozinho, dessas reportagens que fazem na TV, eles falam correto, viu? Eles dizem, apareceu um corpo em tal local, assim, assim, assim. Isso é o corpo. Muito bem. Então, continuando aqui. Demais do que acabamos de dizer, ressalta que o corpo real não poderia morrer enquanto o corpo aparente se conservasse visível. Ou seja, enquanto ele estivesse sendo visto em determinado local, o corpo dele não pode morrer, porquanto a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante, só para que ele veja aquele momento. Então, o espírito ele jamais pode alegar o desconhecimento que morreu. Ele pode, quando ele está ainda perturbado pela ligação do corpo, do seu espírito ainda, do seu perispírito com o corpo, numa mediúnica, por exemplo, como é muito comum acontecer, o espírito diz assim, às vezes eu pergunto, você lembra da sua morte? Ele, não, não morri não, eu estou vivo. Você não está vendo não? Está me vendo aqui não? Não estou lhe vendo, mas você está vivo porque você não morreu. Mas aquele corpo que você habitava já faleceu. E ele teima dizendo que não, até que ele venha a ver. Aí quando ele vê, aí aos poucos é que vem voltando na memória dele que ele assistiu aquela cena. Então o espírito não pode alegar que não sabe que morreu. Ele pode se perturbar e não compreender por um determinado momento ou por longo momento, pouco tempo, muito tempo, o que aconteceu com ele. Mas ele vê, pessoal. Porquanto, repetindo aqui, a aproximação da morte sempre atrai o espírito para o corpo, ainda que apenas por um instante. Daí resulta, igualmente, que o corpo aparente não poderia ser matado, ou seja, o perispírito. Lá onde o camarada viu o meu espírito, lá o perispírito, aliás, ele viu o meu perispírito, né? Que é o corpo do espírito, ele não pode ser matado, ele não pode ser morto, que é um termo mais correto, né? Se você der uma paulada num agênere, porque o nome é esse, agênere. O que é agênere? É o corpo perispiritual que você está vendo de uma pessoa. Não é o corpo real. Você dá uma paulada, um tiro, passa, passa por ele, mas não acerta ele. Daí resulta igualmente que o corpo aparente não poderia ser matado ou morto, né? Porque não é orgânico. Ele não é orgânico. Ó, pessoal, isso aqui é uma maravilha de estudo. Vou já falar porque aqui é uma maravilha. Ele não é orgânico porque ele não é formado de carne e osso. Desapareceria no momento em que eu quisesse matar. Ele simplesmente desapareceria, né? Então, eu vou dar um exemplo aqui a vocês. Uma coisa que bacana. Quando Kardec pergunta e os espíritos respondem a Kardec, lá no Livro dos Médiuns, que a mediunidade ela tem origem orgânica. Os espíritos querem dizer a Kardec que ela é do corpo físico, orgânico do corpo físico. Então, se alguém chegar para você, como já chegaram para mim e disseram, que é orgânico, mas é do corpo espiritual, ou seja, que é orgânico, mas é do perispírito, eu disse, pelo amor de Deus, não pode. O perispírito não tem órgão.